Semana passada nos despedimos do Verão que Mudou Minha Vida, uma série que durou 3 temporadas, que foi ganhando fãs, perdendo fãs, e o que eu tenho pra dizer dessa temporada foi... Que decepção. Se assim como eu, você quer comentar sobre essa temporada, sejam muito bem-vindos ao Chalé 13. Essa temporada pra mim foi marcada de vários arcos de personagens a qual eu não concordo, nem um pouco. Porque eu sinto que a série, ela começou a botar drama demais pra uma temporada que tava muito perto de acabar. E não só isso, mas como acabou que os paralelos dos personagens ficaram muito parecidos. A gente tem o mesmo plot de traição em dois arcos diferentes, a gente tem dois casais lutando pra ficar junto. Esse plano do futuro que eles tentam elaborar, alguns eles conseguem elaborar bem, mas outros eles deixam até de lado. E pra mim é uma temporada que ela se perdeu na necessidade de chocar os fãs e prender os telespectadores. Falei certo? Eu esperava outra coisa dessa temporada, porque sim, eu li as desgraças daqueles livros e eu sei que muita gente tá dizendo que essa série é uma boa adaptação, mas é óbvio que é boa. Os livros são ruins. Eu decidi separar aqui tópicos sobre os personagens de cada um deles e comentar pouco a pouco sobre a história deles. Vamos começar por meus queridinhos, que é Steve e Taylor. Pra mim, foi minha maior decepção dessa temporada. Porque a gente já tá em uma série que a gente acompanha esse triângulo amoroso, que você não sabe se ela vai ficar com o Jeremiah ou com o Corod. Se você ler o livro e entendeu todo aquele negócio de semiótica da série, você entende como que ela vai ficar no final. Mas enfim, vocês ficam naquela ansiedade de saber com que ela vai ficar. Era bom você ter um casal base, um casal que fugisse daquilo, um casal que fosse seu conforto pra essa temporada. E eu pensei que Steve e Taylor seria isso. Mas o que a gente tem é só reciclagem de plot que já foi feito nas temporadas passadas. Na verdade, desde a primeira temporada. A gente tem o Steve, que trai a Sheila na primeira temporada com a Taylor. Nós temos a Taylor que trai o namorado dela com o Steve na segunda temporada. E quando chega na terceira temporada, os dois personagens estão dentro de um relacionamento ao qual eles traem. Por mais que a série tente dizer, ai meu Deus, eles são tão apaixonados que não conseguem ficar longe um do outro, mesmo estando em outro relacionamento, pra mim só exalou, nossa, que bando de escroto, não. Fica bem pior quando eles colocam a Taylor pra ser aquele tipo de mulher que ela sabe que é amante e ela zoa por ser amante. Ela olha para as mensagens do Steve e diz, ah, foi fulaninha que te mandou? Fulaninha, namorada do Steve. Aí ele diz, foi. Ela, ah, ela é muito fofa. O que você quer que eu diga? Você quer que eu bate palma? Parabéns por você não sentir ciúmes. Por mais que você entenda que sim, ela tem um ciúminho ali. Mas você quer que eu bata palma pra a personagem ser uma filha da mãe? E não só isso, mas todo esse lance da traição deles, porque sim, pra mim foi a pior coisa que foi feita, é que ele não agrega em nada na história. É uma coisa que acontece e é esquecida. Os personagens, o casal da Taylor, ele só tem uma cena, e do Steve ele não aparece, e não consegue aprofundar isso de a visão da pessoa que foi traída. Eles tentam isso com a Belle, mas a Belle é um personagem chata, desesperada, que ninguém liga pra esse drama dela, vamos ser sinceros. Todo mundo cagaram pra aquilo. O pessoal cagou mais pro Jeremiah ter traído do que a Belle ser atraída, ser a cor da história. E fica pior quando você percebe que todo esse plot de fazer os personagens serem um bando de filha da mãe, coisa que a gente já viu nas temporadas passadas, poderia ser cortado pra duas pessoas tendo relações casuais e não querendo assumir um relacionamento, por medo de errar novamente. Mas não, resolveram ir pro pior lado, o lado da traição, e não desenvolveram isso. Botaram lá como se fosse bonito, tipo, eles traíram, mas eles são almas gêmeas, então tá tudo bem. Não, não tá tudo bem, amigo, não tá tudo bem. E a série, ela faz muito isso, ela tem acontecimentos que são feitos pra chocar o telespectador, mas que no decorrer da série, ela não tem mais o impacto. São acontecimentos que duram por poucos episódios, e depois é só... Ah, tudo bem. Nós temos o Steve, que sofreu um acidente, que quase morreu. E nós temos ali o pivô do casal, onde a Taylor fica desesperada e percebe que ama muito o Steve e não quer ver ele partir. Ao mesmo tempo que nós temos o Steve, quando ele acorda, ele percebe que não quer ficar com a Taylor naquele momento. Aí eles usaram isso como justificativa da Belle e o Jeremiah se casarem, porque no livro ele só pede ela em casamento com medo de perder ela. Aí eles não quiseram parecer muito emocionado e botaram isso como, ai, eles ficaram emotivos pela quase morte do Steve, então vão se casar. E pra mim piora quando é a quase morte do Steve, eles falam isso várias vezes nesses primeiros episódios, é que no decorrer não existe sequela. O Steve, ele não tem uma dor sei lá, no quadril, no corpo, na cabeça. Ele só tem nos 2 primeiros episódios, no terceiro, e depois daí não tem mais. O Steve não tem trauma de dirigir um carro, sendo que ele foi algo quase amassado, quase virou panqueca num carro. O Steve não tem trauma algum. E a Taylor também, ela não tem trauma de um carro. A Belle não tem trauma do que o irmão quase morreu no carro. Como é que eu fico em relação a isso? Gente, ninguém ficou traumatizado com aquilo. Só ficaram traumatizados de perder o Steve. Só que depois de um tempo,
toda essa situação só sumiu da série, porque se aprofundasse traumas, não teria espaço para eles botarem os dramas desnecessários, que sim, vou falar várias vezes, que teve muito drama desnecessário. A gente vê a Taylor sendo uma personagem que ela tem problemas reais. Ela tem problemas reais, ela tem problemas com a mãe, ela age de uma maneira muito imatura, porque dentro de casa ela precisa ser madura. É isso que você entende dentro dessa temporada. A gente vê a Taylor fazendo sacrifícios que a Belly não faz. Então ela se torna uma personagem bem mais interessante de acompanhar do que a própria Belly. Porque a Taylor pega o dinheiro que ela tinha pra fazer o estágio, ela desiste do estágio, pega esse dinheiro e dá pra mãe. Pra mim, era uma coisa tão... Meu Deus, ela desistiu de uma grande parte do futuro dela. Porque ela fala direto, isso aqui vai ser uma grande coisa pra mim, isso aqui vai ser um grande benefício pra mim no futuro. Eles fazem isso, da Taylor dar o dinheiro, pra depois simplesmente eles esquecer disso e falar no final, minha mãe já conseguiu se recuperar dessa crise financeira e ela me devolveu tudo. Steve e Taylor tinha tudo pra ser um casal de conforto. Um casal que você assiste, você vê eles conquistando as coisinhas deles, você vê eles morando juntos, você vê eles construindo uma família, construindo um futuro juntos. A gente não teve isso, a gente só teve um casal separado, ficando juntos nos últimos episódios. Quando eles ficam juntos, eles somem, aparecem no último episódio só pra brigar. E é uma briga mais justa que tem nessa temporada, é a última briga. Mas mesmo assim, você mal aproveitou o casal. Na verdade, você não aproveitou o casal nenhum dessa série. E PS, eu ainda não consegui entender como o Steve consegue perdoar uma pessoa que traiu a sua irmã, mas não consegue perdoar o Corey por ter se afastado pelo bem da saúde mental dele. Falando do nosso sofrido, nós temos o Corey, que nessa temporada eles tinham tudo pra fazer o Corey ganhar o coração de todas as meninas que não eram o time Corey. Só que isso não acontece porque eles abusaram de uma coisa que, se você não conseguir dosar do jeito certo, você acaba tendo o efeito contrário, que é o vitimismo do personagem. Ai meu Deus, mas ele tá sofrendo, ele tá isso, ele aquilo. Eu entendo a dor dele, eu entendo. Só que pra mim fica muito irreal ver que o Corey passou esses anos sem se relacionar com ninguém, só pensando na Belly e indo lá atrás da Belly. Fica meio... E quando chega lá, ele vê os dois juntos, ele fica com aquela cara de coitadinho. Só que é uma cara de coitadinho que dura a temporada inteira. O Corey parece um personagem que... Eu não sei. Ele poderia ter mostrado mais... outro lado dele, uma faceta que fez essas pessoas ficar, nossa, você é o cara. Existem sim algumas cenas que você percebe, como ele consertando a casa, aquela cena do pêssego que, apesar de cringe, a gente entendeu que ele é o... Mas mesmo assim, Cord parece um personagem que ele evoluiu muito pra ficar com a Belly. Ele evoluiu de uma forma que não faz mais sentido, na minha opinião, ele ficar com a Belly naquele momento. Então, eu não sei, pra mim... Foi muito bagunçado, eles não tiveram tempo de desenvolvimento, o Cord, olha, o ator do Cord foi um dos atores que mais melhorou nessa temporada. A cena que ele fala com a voz embargada, você sente a dor ali, mas de resto, eu acho que foi um personagem que eles não conseguiram aproveitar. Porque o Cord do livro, no terceiro livro, ele não fica direto com cara de coitadinho. Ele é bem mais, sabe, mais sério, mais seguro de si em alguns momentos. Só que aqui não, eles tentaram fazer esse lado de, meu Deus, ele é um cara muito sensível. Só que... era bom você ter mostrado isso bem mais antes do que agora. Agora era a chance de você trazer esse para as pessoas que não são o time dele. Agora vamos falar sobre uma pessoa que... todo mundo passou raiva com esse coitado, que é o Hey Belly. Jeremiah. Quando os donos do Jeremiah começaram a surtar nos primeiros episódios dizendo, meu Deus, a série vai fazer de tudo pra estragar o Jeremiah, eu fiquei muito... Nossa, gente, mas ele sempre foi mimado. Ele sempre foi essa pessoinha egoísta e mimada. Até que a série foi passando, e eu fui entendendo o que as pessoas queriam dizer. Nos livros, o Jeremiah, ele só tem 2 lados negativos, que é, ele não é o Cord. Na verdade, ele tem 3. Ele não é o Cord, ele trai a Belly, e ele não se impõe nesse casamento. Ele basicamente deixa tudo pra Belly e pronto, foda-se. Ele revive a vida dele, recurte com os amigos. E deixa tudo pra contar da Belly resolver com o Cord. Esses são os 3 defeitos do Jeremiah nos livros. Mas na série, eles colocaram uma série de defeitos no Jeremiah que chegou a um ponto que eu não consigo torcer nem pro personagem ser feliz sozinho. Eu não consigo. Porque a gente tem cena de ele trair a Belly, mas agora ele trai de propósito, porque viu que a Belly conversou com o Corey e ele descobriu que os dois estavam juntos, ele achou que tinha rolado alguma coisa, ele foi lá e traiu a Belly. Fez a Belly descobrir com outras pessoas, deu aquele papel alumínio pra coitada da Belly. Nós temos também ele procura um emprego lá com o pai, enquanto a Belly se mata de trabalhar pra pagar esse casamento. E a gente também tem ele surtando por causa da merda de um pedaço de bolo, que eu não entendi essa desgraça, porque diabo, ele fez tanto drama por causa da desgraça de um pedaço de bolo, que nem um mimado. Mas eu escolhi um bolo.
Ele fica querendo surtar com o pai, porque o pai brigou com ele porque ele não viu a desgraça de um e-mail na faculdade. Foi fazer o pai pagar mais de 25 mil por conta que a desgraça do filho dele não conseguiu ver uma porcaria de um e-mail. E ele fica tratando, ai meu Deus, mas isso eu gosto do Cord. Também, amigo, olha o prejuízo que tu dá. É difícil de você acompanhar o Jeremiah e você ficar ainda tendo um quesinho de, eu tenho pena dele. Eu não tenho pena, pra mim ele tem mais do que se lascar. E o pior é que no decorrer da série ele se tornou um vilão de malhação. Ele olha pro Corey e diz, eu não fiquei com ela, mas você também não ficou. Eu não vou falar muito porque eu surto, mas assim, aí o personagem passou um tempão na faculdade. Eu não sei o que diabo ele fez na faculdade. Ele só foi trair a Belly na faculdade porque ele não fala nada de um curso. Na verdade, todo mundo que foi fazer a faculdade, os que fala de curso são a Taylor e o Steve, porque o resto parece que foi pra faculdade só pra transar. E ele do nada descobre, eu amo culinária. Mas eles trataram de gente que gosta de culinária como burro, né? Porque o pessoal que estuda culinária, eles estudam. O Jeremiah não estudou porcaria alguma. Simplesmente, agora eu gosto de culinária. Enfim, pra mim, o personagem começou a ter vários pontos negativos. Eu acho ultrajante uma pessoa como a Denise ficar com o momento do Jeremiah. Porque ela chega lá, ela se torna a pessoa que ele quer. Porque ele é a pessoa que bota a mãozinha na cabeça e diz, amigo, para, você não tá com essa bola toda, você precisa parar com esse drama, você não precisa ficar competindo com seu irmão. Pronto, ali, ai meu Deus, então eu te amo porque você me falou uma verdade na minha cara. Além de que eu acho Jeremiah uma péssima representação bissexual. Não só ele, mas a Jenny Han tem péssimas representações bissexuais. Ela sempre faz personagens bissexuais trair pessoas. E a gente tem o Jeremiah traindo a Belly. Ok, entendi. Mas aí ela pega e repete a porcaria desse plot no final da série. Porque ali no episódio 10, a gente tem uma cena que tá todo mundo reunido, o Jeremiah tá beijando uma menina, entra um cara e diz, meu Deus, você tá me traindo, e sai. Mesmo que você diga, mas eles não têm um relacionamento sério. Gente, lá nos Estados Unidos, beijou o rato no relacionamento. É isso que eles consideram. Aí a Taylor ainda fala, você precisa parar de ficar com meus amigos. E o Steve diz, você precisa parar de ficar com minhas amigas. Ou seja, isso já aconteceu antes, ele atraiu mais pessoas antes, depois da Belly. Ou seja, Denise só vai ser mais uma. O personagem trair de novo, sem necessidade alguma, só pra dizer, ele tá pegando várias porque ele quer superar a Belly. Gente, o povo não tem ele não tem dinheiro, ele não tem casa, ele não tem emprego, ele não tem. O burro precisa estudar mais. Eles não querem se casar. O cenário da juventude hoje em dia tá desse jeito. O povo não tem porcaria alguma, quer se casar, ainda faz o povo do TikTok pagar. Seria o Jeremiah e a Belly fazendo vaquinha pro TikTok. Meu maior problema com a Belly é a falta de interesse da própria Jenny Han de escrever uma protagonista. Ela não tem interesse algum de desenvolver a Belly. Ela não tem interesse nenhum de fazer a Belly ter ambições. Ela não quer que a Belly tenha algo mais. Ela não quer que a Belly tenha um futuro. Ela quer que a Belly seja resumida dos garotos. Ela conseguiu aprofundar os dois meninos, trazendo esse negócio da ansiedade do Corey pra série, trazendo essa parte do Jeremiah de sentir ciúmes direto do Corey, sendo que nos livros existe sim um ciúminho, mas não é tão tóxico como é na série. E ela fez a Taylor, que é uma personagem detestável nos livros, porque é muita competição feminina, parece que duas pessoas não podem ser amigas. Ela transformou a Taylor dessa personagem para um personagem muito interessante de você se assistir. Nós temos o Steve, que no livro é o mestre dos magos, e aqui ele tem ambições, ele é carismático, ele tem muita coisa ali, ele quer um emprego, ele quer a Taylor, ele tem muita coisa. E quanto a Belly, ela só quer pau. Eu vi o medo real das pessoas de acharem que a Belly ia ficar sozinha. E eu não conseguia ver isso, porque toda a temporada não conseguiu trazer essa camada de talvez a Belly seja melhor sozinha. Na verdade, só foi aprofundando o quanto a Belly é uma pessoa indecisa e quanto a Belly só queria o Corey e ela ficou com o Jeremiah porque era o que tinha no momento. E o pior é que eles tratam a Belly como se ela fosse culpada, porque você assiste a Belly, você vê o desespero dela de fazer esse casamento funcionar, sendo que não foi ela que traiu. Ela não traiu o Jeremiah, mas ela fica trabalhando que não é condenada pra pagar esse casamento, ela fica procurando as coisas desse casamento, ela se preocupa muito com esse casamento, enquanto o marido dela, o noivo dela, tá ali zoando e tratando isso como se fosse porcaria alguma. E ela quer fazer isso, ela quer provar que ela consegue ficar com o Jeremiah, só que assim, ela não quer. Existe um momento dela explodir, ela podia explodir com o Jeremiah, ela não explode com o Jeremiah, ela podia explodir com o Cord, e ela mal explode com o Cord, ela fala assim umas coisas pro Cord, mas não o suficiente. E quando ela finalmente vai explodir com alguém, ela explode com a pessoa que apoiou ela essa temporada inteira, que é a Taylor. Que ela se manteve como amiga dela, mesmo concordando. Ela tava ali, ela tava dando força, ela tava fazendo para que tudo fosse bem. Quando a Belly se auto-sabotou, botando a amiga dela pra ficar com o Cord, a Taylor foi lá e disse, não faça isso. E quando a Belly contou sobre o Natal que passou com o Cord, a Taylor foi lá e não julgou ela. E quando a Taylor foi conversar com o Cord, ela não julgou os dois, ela só disse assim, a gente precisa deixar aí porque ela entendeu. Você tá passando pelo que eu tô passando. E tudo fica muito escroto, a Belly jogar tudo pra Taylor, e no final a série tratar como se fosse só mais uma besteirinha. No instante elas fazem as pazes, sendo que aquilo deveria sim magoar a Taylor. Só que aquilo é muito drama, muita coisa, e as coisas importantes para desenvolvimento de personagem eles não conseguiram desenvolver.
tudo que a gente entende da série, uma boa parte, é esse negócio de simbolismo e tudo mais. Músicas da Taylor Swift, só que às vezes existem músicas que sim, são boas escolhas da Taylor Swift, mas existe música que eles colocaram ali, parece que eles pegaram no chat GPT, tipo, música da Taylor Swift para momentos de tristeza na lagoa. Aí o chat GPT apareceu lá e eles botaram aquela música. Enfim, ela em Paris é uma coisa tão... A menina faz faculdade, ela vai virar barista. Aí o menino que não faz faculdade vai virar chefe. E por mais que as pessoas fiquem falando que a maior vilã dessa série é a Belly, a maior vilã dessa série é a Susana, a maior vilã dessa série é a Jenny Han, que é o meu último tópico. Parabéns, Jenny Han, você conseguiu mesmo. Você conseguiu fazer com que ninguém ficasse feliz nessa desgraça de temporada. Você destruiu Steve e Taylor, não deixou os fãs delas felizes porque você fez o casal passar um tempão separados do que juntos. Você destruiu Belly e Jeremiah porque você fez o Jeremiah se tornar insuportável, que não consegue nem ser assistível. Você não deu tempo de tela nem pro Corey da Belly. Você adicionou 3 episódios onde um deles é um filler horroroso. Eu nunca assisti um episódio tão ruim como aquele filler da Belle chegando em Paris. É horrível. Ai, você ainda vai brincar nas redes sociais dizendo: ai, gente, eu fiz um final muito diferente dos livros. Você fez pior do que os livros, porque os livros, pelo menos, a Belle vai se embora pra Paris, demora um tempão, o Corey fica mandando carta pra ela, eles ficam juntos, se casam e fim. Não, aqui você simplesmente fez os personagens ficarem assim. Eu gosto do último episódio dos dois se juntando, ficando felizes, entendendo os dilemas um do outro. Ok, aquilo ali, ok. Mas de resto você deu 2 episódios que pra mim foi uma merda. Ainda mais você fica aquele negócio de talvez a Belly fique com Benício. Aí o pessoal vai assistir o episódio seguinte e a Belly já terminou com o Benício e ninguém viu essa desgraça. Bom, ainda pior, você age como a Belly, porque as pessoas vão criticar porque você ficou fazendo um marketing enorme dizendo que o final ia ser surpreendente, que todo mundo ia ficar de queixo caído, que ia ser um final que ninguém tava esperando. E sim, ninguém tava esperando porque ninguém tava esperando que fosse uma bomba atômica como foi essa desgraça desse final. Então, você pega e começa a bloquear todo mundo que fala mal desse final. A gente vê Exo Kitty é a mesma coisa, ela bota muito drama ao ponto de ela desgastar todos os personagens. Ela não consegue desenvolver os personagens sem colocar 1000 dramas que às vezes são, na maioria das vezes, desnecessários. Porque parece que os roteiristas, eles acham que o casal junto não é interessante pra assistir. Pelo contrário, muitas séries já provaram que casais juntos vão ser interessantes. A gente tem Friends como exemplo, a gente tem um casal que ficou junto 5 temporadas. Então, sabe... as pessoas não conseguem, só bota esse drama e qualquer coisa é término, qualquer coisa é de afastamento e fica pregando pra essa geração que você, no primeiro problema, e às vezes não é nem um problema grande, porque assim, se for um problema grande, tipo, ele te bater, ok, larga, mas agora, qualquer problema é tipo, ele botou a toalha em cima da mesa, vamos terminar, vamos tacar fogo um no outro e pronto, é assim que a Jenny Han age. Belly e Jeremiah terminando em um episódio, sei lá, 5, 6 e o resto ser Corey de Belly, mas não, ela sacrificou todo esse final dessa temporada, fez todo mundo de palhaço, porque no final vai ter um filme de O Verão que Mudou a Minha Vida, porque não basta a gente sofrer por 3 temporadas mal escritas. Na verdade eu gosto da segunda temporada, mas a gente tem 2 temporadas mal escritas, a gente ainda vai assistir um filme mal escrito. Quer dizer, eu espero que não, mas minhas expectativas estão muito baixas. Mas enfim, por favor, deixe seu comentário, deixe seu like, se inscreva no canal, bebam água, não seja uma Belly e fui!